Já preguei nesse texto várias vezes e eu vou pregar nele de novo nessa noite. O tema da mensagem hoje é As Maravilhas de Jesus. Evangelho de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 5. Leiamos a partir do versículo 1. Entrementes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos. Ao desembarcar, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera aos endemoniados e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os seus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Não fechem suas Bíblias, todos podem assentar-se. Fui convidado a pregar numa conferência e pediram para que eu ficasse livre quanto ao tema. Diante da liberdade, eu preguei 4 ou 5 dias dentro do seguinte tema: As Maravilhas de Jesus. E o fato é que, mesmo pregando tanto seguidamente, as maravilhas de Jesus são tantas que preguei 5 dias, 4 ou 5 dias, e faltou tempo para o tanto que a gente tinha para pregar, porque as maravilhas de Jesus são muitas. Se nós formos pensar no quanto que Jesus é bom, no quanto que Jesus é grande, no quanto que Ele é maravilhoso, olha, tem assunto. Como disse o apóstolo João, ele cuidava que não caberia livros no mundo de tantas coisas que se poderia dizer. Então, nessa noite, eu quero pensar nas maravilhas de Jesus. E, meus irmãos, meus amigos, são muitas as maravilhas que nós podemos considerar a partir desse texto. Primeira maravilha. Dá uma olhada no capítulo 4, que é o capítulo anterior, o verso 39. Verso 39 diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então veja bem, a narrativa anterior fala de Jesus acalmando uma tempestade. E a narrativa que nós lemos ainda há pouco fala de Jesus expulsando uma legião de demônios. Primeira maravilha. Aquilo que é impossível ao homem está debaixo das mãos de Jesus. Primeira maravilha.
O homem não consegue lidar com os fenômenos da natureza. O homem, numa tempestade, a tendência dele é naufragar e não superar a tempestade no mar. Os discípulos, mesmo sendo pescadores experientes, eles estavam no mar e eles ficaram tão apavorados que eles falaram: Senhor, não se te dá que nós venhamos a morrer? Aí Jesus levanta e acalma a tempestade. A tempestade emudece. Aí no capítulo 5 ele entra numa cidade e tinha um homem que já tentaram fazer de tudo com ele. Tentaram prender com cadeias, as cadeias não resolviam. Tentaram algemá-lo, as algemas eram rompidas. Tentaram prendê-lo e de alguma forma nenhuma prisão continha aquele homem por causa da quantidade de demônios. Aí chega Jesus. E aquilo que as pessoas não conseguiam fazer, Jesus fez. Primeira maravilha. Aquilo que é impossível ao homem está debaixo das mãos de Jesus. A Bíblia fala que Ele é o único que tem poder para conter e para vencer a morte. Ele é o único. As maravilhas de Jesus já começam aí. Ele é singular. A Bíblia diz: ninguém nunca falou como este homem. O que ele tem para ensinar, Freud não ensina, Sócrates não ensina, Buda não ensina. Ninguém é capaz de fazer o que Jesus faz. As maravilhas de Jesus são tamanhas que uma vez trouxeram um paralítico a Jesus para que Jesus curasse esse paralítico. Jesus olha para o paralítico e fala: perdoado te são os teus pecados. Aí as pessoas falam: quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Aí Jesus fala: olha, rapaz, curar e perdoar para mim é a mesma coisa. O mesmo poder que eu tenho para curar, eu também tenho para perdoar. E para que vocês percebam isso, paralítico, levanta a tua cama e anda. Paralítico levantou, pegou a cama e saiu andando. Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para acalmar a tempestade. Jesus tem poder para expulsar demônio. Jesus tem poder para perdoar pecados. Jesus tem poder para vencer a morte. As maravilhas de Jesus. Jesus é único. Jesus é singular. Jesus é tremendo. E Jesus tem algo especial para fazer na sua vida. Primeira maravilha é essa. O que é impossível ao homem está debaixo das mãos de Jesus. Aquilo que o homem não pode enfrentar, Jesus vence. Aquilo que o homem não pode superar, Jesus supera. E aí a Bíblia pega o gancho nas maravilhas de Jesus e diz o seguinte: nele nós somos mais do que vencedores. Sabe as vitórias que ele teve? Ele concede ao homem. Ele quer te dar vitória diante da morte. Ele quer te dar vitória diante do pecado. Ele quer te dar vitória diante do diabo e dos seus anjos. Segunda maravilha. Jesus, mesmo sendo tão poderoso, ele se compraz, ele se alegra em vir ao encontro do necessitado. Jesus não precisa de mim, mas ele se alegra em vir ao meu encontro. Jesus não precisa de você, mas ele se alegra em vir ao seu encontro. Jesus é o Filho de Deus, cheio de glória, cheio de honra, e ele deixou toda a sua glória, toda a sua honra para vir ao mundo. E aqui sofrer morte, e morte de cruz. Sabe por qual razão? Porque a Bíblia fala que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A segunda maravilha é essa: Jesus tem prazer em vir ao encontro do necessitado. Sabe o que eu percebo aqui nesse texto? Jesus, ele tinha atravessado o mar da Galileia para chegar numa cidade chamada Gadara, ou Gerasa, de acordo com a tradução. Sabe que cidade era essa? Uma lição muito interessante. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus tinha conduzido o povo de Israel para a terra de Canaã. E para que eles adentrassem a terra de Canaã, eles tinham que atravessar o mar, o rio Jordão, que estavam numa enchente. E aí o que Deus faz? Deus faz com que o rio Jordão, ele se abra para que o povo passe a pé enxuto. Abriu o Mar Vermelho, também abriu o rio Jordão. Mas do que o povo vai passando a pé enxuto, teve duas tribos que não quiseram passar. Eles não quiseram adentrar onde o Senhor queria que eles adentrassem. Então, enquanto a maioria passou o Jordão, eles quiseram ficar antes do Jordão.
porque eles gostavam daquela terra que tinha antes do Jordão. Essa cidade aqui, Gadara, fazia parte dessa tribo. Então os gadarenos, eles representam aquelas pessoas, sabe, que não querem estar onde Deus deseja que elas estejam, que não querem deixar que o Senhor faça nas suas vidas aquilo que o Senhor quer fazer. Eles sempre ficam aquém daquilo que o Senhor espera. Meus irmãos, meus amigos, sejamos sinceros, qual é a tendência do ser humano quando a pessoa não quer ser ajudada? A tendência do ser humano é deixá-la de lado. Não é essa a nossa tendência? Você está lidando com uma pessoa que é alcoólatra, e você já insistiu com esse alcoólatra. Você está falando, rapaz, para de beber, entra no centro de recuperação, faz isso, faz aquilo. Se a pessoa insiste, se ela for seu empregado, o que você faz? Você demite. Se a pessoa insiste e você estiver dando uma cesta básica para ela todo final de mês, vou ficar dando cesta básica para o rapaz gastar com bebida? A tendência da gente não é deixar de lado? Jesus não. As maravilhas do Senhor é que Ele não desiste do homem, Ele veio ao encontro do homem. Essa cidade de Gadara era uma cidade que tinha ficado antes daquilo que o Senhor queria que ela ficasse. Ela ficou aquém. E porque ela ficou aquém, sabe o que ela fazia? Cuidava de porcos. O povo de Israel era um povo que tinha o porco como animal imundo. Então o povo de Israel não comia porco, não se aproximava de porco. Mas aquela cidade, mesmo sendo a cidade de Israel, criava porcos. Por qual razão? Porque estava longe daquilo que o Senhor queria que ele estivesse. Não é assim com o homem? Porque o homem não aceita o plano de Deus na sua vida, começa a se envolver com coisas que são imundas espiritualmente. Aqui já não estou falando do porco. Inclusive eu como carne de porco, viu gente? Almocei hoje, comi uma carne de porco, estava muito saborosa. Não é no sentido literal, é no sentido espiritual. Porque o homem não está debaixo daquilo que Deus quer para ele, o homem acaba se envolvendo com coisas imundas espiritualmente. Aquelas pessoas criavam porcos. O homem tem cultivado muitos porcos na sua vida, porque está longe do Senhor. Mas olha a maravilha de Cristo. Cristo não desiste do homem. Cristo atravessou o mar para chegar na cidade de Gadara. Cristo desceu do céu e veio ao mundo para chegar até mim, para chegar até você, porque Cristo não desiste de nós. É por isso que Ele é maravilhoso, é por isso que Ele é tremendo, é por isso que Ele é grande. Não é só pelo seu poder, é porque além de poderoso, Ele me ama, Ele te ama, Ele tem o desejo de habitar em nossas vidas e de fazer as suas maravilhas em nós. E o fato é que assim como ele veio até Gadara, ele chegou em Gadara e ele não procurou o prefeito, ele não procurou os vereadores, ele não procurou aqueles que em Gadara eram os admirados. Ele veio logo ao encontro daquele que era o mais rejeitado da cidade de Gadara. Ele veio ao encontro daquele que era o mais rejeitado, daquele endemoniado, daquele coitado. Aquele homem, ele era um pária da sociedade. Ele era marginalizado, ele vivia à margem da sociedade. Ele tinha um comportamento que era totalmente escravizado pelos demônios. E aquela sociedade não sabia mais o que fazer com aquele homem. Tentaram prendê-lo com algemas e não conseguiram. Tentaram talvez colocar num reformatório, não conseguiram. Tentaram colocar em algum ambiente de reclusão e não conseguiram. E já que era assim, o que eles fizeram? Eles simplesmente entregaram aquele homem à própria sorte. O homem então passou a viver em sepulcros. Algema, ele quebrava. Cadeias, ele quebrava. Começou a viver em sepulcros. E nos sepulcros ele se arranhava com pedras, tentava tirar a própria vida. E o texto fala que ele ficava clamando. Situação miserável daquele homem. Jesus veio ao encontro daquele necessitado. Meus irmãos, meus amigos, Jesus tem interesse por nós, não é porque nós tenhamos algo para oferecer a Ele. Jesus tem interesse por nós, não é porque nós tenhamos valor em nós mesmos. Existe uma teologia de ênfase apenas humanística que diz o seguinte: Deus me criou à sua imagem, até aí está certo. E aí diz, como eu pequei, Deus quer me salvar para resgatar a imagem dele que há em mim. Aí já está errado. Deus não quer me salvar para resgatar algo para si. Não, é porque eu dei a minha imagem para aquele homem, então ele é importante, eu tenho que resgatá-lo.
De maneira nenhuma. Deus quer salvar o homem não é porque Deus precisa do homem, é porque Deus ama, é porque Deus tem misericórdia, é porque Deus tem graça. Meus irmãos, meus amigos, é aquela frase de para-choque de caminhão: Deus sem mim continua sendo Deus, mas e eu sem Deus? O que é de ser de mim? É aquela seguinte ideia: não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso dele, e preciso desesperadamente dele. Jesus, se ele continuasse no céu, sem vir ao mundo, o homem morreria no seu pecado, e isso não afetaria nada a glória de Deus, não afetaria nada a pessoa de Deus, não afetaria nada o céu de Deus. Mas Deus se fez homem e veio ao mundo, não foi porque ele precisasse fazer isso, foi porque ele nos ama, foi porque ele exerce graça, ele exerce misericórdia, e essa é uma das suas grandes maravilhas, o seu cuidado por nós, seu interesse por nós. Ele poderia ter ido de qualquer outra cidade, mas ele escolheu ir a Gadara. Chegando em Gadara, ele poderia ter feito algo grande na vida de qualquer outro personagem, mas ele escolheu fazer na vida daquele endemoniado. Olha, é muito importante que nós entendamos a nossa necessidade de Cristo. Você vai me dizer o seguinte: pastor, não tem nenhum demônio dentro de mim. Glória a Deus, que não tenha mesmo. Você vai me dizer: pastor, eu não sou um pária da sociedade, eu sou um cidadão de bem, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu vou dizer: glória a Deus, gostaria muito de ter você como vizinho. Cidadãos de bem são sempre bem-vindos. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o nosso problema não é a nível social. Meu problema não é em relação ao meu vizinho, meu problema não é em relação ao meu cônjuge, não em relação aos meus filhos, não em relação aos meus pais. Meu problema é em relação a Deus. Ainda que eu seja um cidadão de bem, a Bíblia fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ainda que eu seja um cidadão de bem, a Bíblia fala que todos nós nascemos mortos em espírito, nós estamos espiritualmente mortos em delitos e em pecados. O fato é, eu não estou na situação daquele endemoniado, por não ter um demônio dentro de mim. Mas assim como aquele endemoniado tinha nascido separado de Deus por causa de Adão, eu nasci separado de Deus por causa de Adão. Assim como aquele endemoniado precisava que o Senhor fizesse suas maravilhas na vida dele, eu preciso que o Senhor faça suas maravilhas na minha vida. Meu amigo, você precisa que o Senhor faça as maravilhas do Senhor na sua vida. E sabe qual é a grande maravilha que Ele quer fazer? Ele quer fazer a maravilha de perdoar os teus pecados. Ele quer fazer a maravilha de salvar a tua alma. Ele quer fazer a maravilha de te trazer comunhão com Deus. Foi o que Ele falou: vida e vida em abundância. As maravilhas do Senhor. Ele procura aqueles que os outros rejeitam. O homem está rejeitado da presença de Deus por causa do pecado. Jesus quer vir ao encontro deste homem para restituir a ele a comunhão com Deus. Vou um pouco além, pensando na graça, na misericórdia, nessa maravilha de Cristo. Meus irmãos, meus amigos, é tão grande que Jesus responde até ao pedido dos demônios. Percebe o texto? O endemoniado chega e fala: que temos nós contigo? Vieste atormentar-nos antes do tempo? E aí o endemoniado pede assim: não nos mande para fora deste país, nos mande entrar naqueles porcos. E o que Jesus faz? Jesus permite. Aqueles demônios pediram algo para Jesus e Jesus atendeu ao pedido dos demônios. Aqui fica uma lição espiritual muito importante, e eu quero explicá-la bem. Primeiro, não é que os demônios possam ser salvos. Não podem. Eles estão externamente separados de Deus. Mas é que até o momento dos demônios serem julgados, de alguma forma até os demônios usufruem da misericórdia de Deus. Só o fato dos demônios não serem imediatamente condenados já é uma manifestação de misericórdia. Isso daqui me leva a perceber o seguinte: às vezes as pessoas falam: olha, pastor,
Eu não tenho Jesus na minha vida como Salvador, não, mas Deus atende meus pedidos. Eu digo, é verdade. É verdade. Deus atende até o pedido do ímpio. Não é porque o ímpio merece, é porque Deus é misericordioso. Ele atendeu até o pedido dos demônios. Vou te dar um exemplo no Velho Testamento. A Bíblia fala sobre o pior rei de Israel. Quem foi o pior rei de Israel? O pior rei de Israel foi Acabe. Acabe foi uma peste, no sentido literal da palavra. Por causa de Acabe, sabe, o culto a Baal entrou em Israel. E quase que por completo Israel abandonou o Senhor. E Acabe foi um rei tão terrível que Acabe, do lado do palácio dele, sua casa de veraneio, não era nem um palácio, a casa de veraneio, tinha um terreno de um homem chamado Nabote. Acabe, ele era um homem cheio de bens, tinha seu palácio, tinha sua casa de veraneio, mas queria também o terreno de Nabote. Ele chegou em Nabote e falou, olha rapaz, é o seguinte, eu tenho dinheiro para comprar o seu terreno. Então você vai fazer o seguinte, ou você põe o preço no terreno, ou você escolhe um outro terreno que eu compro e a gente troca. Aí Nabote fala, olha rei, não é que eu não quero te vender, é que esse terreno aqui é a herança dos meus pais. Eu tenho uma ligação familiar muito grande com esse terreno, eu não vou te vender não. Acabe era ímpio. Sabe o que Acabe faz? Acabe manda matar Nabote e toma posse do terreno. Esse homem é uma peste, não é? Esse homem é terrível. O homem falou, olha, eu não vou te vender, não é porque eu não quero, é porque é herança dos meus pais, eu tenho uma ligação familiar com esse terreno. Mas como Acabe queria o terreno, manda matar Nabote e fica com o terreno. Aí Deus, porque Deus é justo, Deus chega no profeta dele, Elias, e fala, olha, diga para Acabe, que porque ele fez isso, no mesmo lugar onde Nabote morreu, ele vai morrer também. Aí Elias vai lá e fala isso com Acabe. Acabe não se converteu não, mas Acabe, ele se humilhou. Ele não se converteu, mas ele se humilhou. A Bíblia fala que ele se assentou em cinza, reconhecendo que a mão de Deus era pesada. Aí sabe o que Deus fala? Porque Acabe se humilhou, eu não farei isso nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos. Acabe não se arrependeu, mas porque Acabe se humilhou, Deus usou de misericórdia. Percebe as maravilhas de Cristo? Assim como Cristo usa de misericórdia, às vezes, em atender o pedido dos demônios, assim como Cristo usa de misericórdia na vida do ímpio Acabe, Cristo tem usado de misericórdia na vida de muitas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Mas você quer saber qual é o grande problema disso? Acabe morreu e foi para o inferno. Esses demônios, eles estarão todos condenados ao inferno. E meu amigo, você precisa entender o seguinte, ainda que você saiba que Deus te deu uma casa, que Deus te deu um carro, que Deus te dá saúde, que Deus te deu uma família bonita, você precisa entender que se você morrer sem Jesus, você está condenado ao inferno, porque o importante não são as coisas dessa vida, o importante é o perdão dos pecados, o importante é a salvação da alma, o importante é a comunhão com Deus. Não adianta nada ter 2 braços, ter 2 pernas, o corpo inteiro são, mas a alma ser lançada no inferno. Jesus falou assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Considere isso. Ter o temor de Deus é bom. Ter temor de Deus e não ser salvo por Jesus, não adianta muito. Jesus atendeu o pedido dos demônios. Isso mostra a maravilha dele. Mas olha, se você não aceitar Jesus, sua alma estará condenada ao inferno. Vamos adiante, considerando esse texto. Jesus pergunta para aquele demoniado, qual é o teu nome? O que o demoniado fala? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Uma legião corresponde a mais ou menos 6.000. Então uma legião de soldados romanos correspondia a mais ou menos 6.000 soldados romanos. Como o endemoniado está dizendo que o nome dele é uma legião, ele deveria ter em torno de uns 6.000 demônios dentro dele. É fácil comprovar isso. Quando Jesus permite que aqueles demônios entrem nos porcos, quantos porcos eram? 2.000. Então, pelo menos 2.000 demônios tinha dentro daquele demoniado. Para pensar nisso. As coisas que escravizam o homem espiritualmente. Aquele homem estava completamente escravizado.
tinha mais de 2.000 coisas que escravizavam aquele homem. Para pensar na nossa sociedade. A Bíblia fala que essa sociedade, ela é má e é perversa. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que Satanás é o Deus deste século, é o príncipe deste mundo. Meus irmãos, meus amigos, consideremos os porcos que têm escravizado essa sociedade. É o adultério, é a prostituição, é a promiscuidade, é o homossexualismo, é o alcoolismo, é o uso de drogas, é o roubo, é a mentira. São diversas coisas que têm escravizado o homem, são diversas coisas que têm escravizado a sociedade. Por qual razão? Porque o homem tem se negado a buscar a Cristo, o homem tem se negado a buscar a Deus, e por causa disso os demônios vão entrando na sociedade, o pecado vai entrando na vida do homem, e quando menos espera são muitos os porcos que estão vivendo dentro de nossas casas, que estão vivendo dentro de nossas vidas. Paremos para analisar isso. É importante nós entendermos isso, porque assim como o branco fica mais perceptível diante do preto, assim como a limpeza fica mais perceptível diante da sujeira, assim as maravilhas de Cristo ficam mais perceptíveis quando nós percebemos o estado do homem. O homem sem Cristo está entregue à escravidão espiritual. O homem sem Cristo está entregue à escravidão do pecado. O homem sem Cristo está debaixo do poder dos demônios, porque Deus falou assim: o inimigo, o ladrão, ele vem para matar, para roubar e para destruir. O homem sem Cristo, ele está sujeito à morte, ao roubo e à destruição. Tudo isso em termos espirituais. Considere bem a necessidade que o homem tem de Cristo. O Senhor tem maravilhas para fazer na sua vida. Você quer que essas maravilhas aconteçam em você? O texto é muito claro. O texto é muito claro que diante disso, os demônios saem. E aquele que antes era endemoniado, como é que ele se encontra depois? O texto fala que ele estava assentado, vestido, em perfeito juízo. As maravilhas do que Cristo faz. Este homem antes, ele não podia ser contido com cadeias. Ele não podia ser contido com algemas. Ele não podia ser contido por aquela cidade. Mas a partir do momento que ele se encontrou com Cristo, ele fica assentado, vestido, em perfeito juízo. Olha, o homem não consegue vencer uma tempestade. Cristo consegue. O homem não consegue vencer as hostes espirituais. Cristo consegue. O homem não consegue vencer o pecado. Cristo consegue. O homem não consegue vencer a si mesmo. Cristo consegue. Cristo capacita o homem a fazer o que o homem sozinho não pode, o que o homem sozinho não consegue. Cristo tem maravilhas para fazer na sua vida. Cristo quer operar a maravilha de te perdoar os pecados, de te libertar, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele tem grandes coisas para fazer na vida da gente. Mas para que Ele opere essas grandes coisas, é importante que nós reconheçamos a nossa necessidade. Porque se nós acharmos que não há um problema em nós, para que então buscar a Cristo? Só porque Cristo é simpático? Preciso buscar a Cristo porque eu sou necessitado de Cristo. Preciso buscar a Cristo porque sem Cristo eu estou separado de Deus. Preciso buscar a Cristo porque sem Cristo a minha alma estará eternamente condenada. É importante que nós reconheçamos a nossa necessidade. E aqui eu quero caminhar para o final, falando pelo menos de um último aspecto das maravilhas de Cristo. Cristo, em suas maravilhas, Ele manifesta liberdade ao homem. Liberdade ao homem do pecado, liberdade ao homem das trevas, liberdade ao homem de si mesmo. Mas Cristo oferece um aspecto da liberdade que é importante que nós entendamos. Cristo te deixa livre até mesmo para que você rejeite a Deus. Esse é um aspecto de liberdade que é bem interessante. O que acontece no texto? Chega os moradores de Gadara. Eles se achegam porque eles ouviram dizer que aconteceu alguma coisa estranha. O endemoniado veio
encontrou-se com um homem, e aí os porcos que estavam ali em volta, eles pulam no precipício, e eles vão lá saber o que aconteceu. Quando eles chegam, eles tomam conhecimento desses dois fatos. Primeiro, o que era endemoniado teve uma experiência tão marcante, teve uma experiência tão restauradora, teve uma experiência tão redentora, que ele está sentado, vestido, em perfeito juízo. Então eles percebem as maravilhas que Cristo faz. Mas eles percebem uma segunda coisa: para que Cristo fizesse essas maravilhas, os porcos precisaram ser lançados fora. Então eles percebem que em Cristo há algo positivo, Cristo redime. Mas em Cristo há algo que pede renúncia, que pede arrependimento, que pede mudança. Os porcos precisam ser lançados fora. E aí eles têm que tomar uma decisão: com Cristo sem porcos, ou com porcos sem Cristo? Entenderam a decisão que eles têm que tomar? Com Cristo sem os porcos, ou com os porcos sem Cristo? E aí o que eles fazem? Eles dizem: Senhor, retira-te de nós. E aqui eu quero chegar no final da mensagem, trazendo uma aplicação bem própria para a gente. Diante das maravilhas de Cristo, tem duas situações que acontecem. Sempre que o homem se coloca diante de Cristo, só pode acontecer duas coisas, não três e nem quatro. Ou o homem se torna mais perto de Deus, ou o homem fica mais distante de Deus. Não tem como, é sempre assim. Se lembra da situação onde Cristo estava crucificado? Tinha um à sua direita, outro à sua esquerda. Um fala: Senhor, se realmente és o Cristo, desce daí e me tira daqui também. Aí outro fala: rapaz, você não teme a Deus nem estando perto da morte? Vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É o que acontece? Jesus chega a esse segundo e fala: hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, diante de Cristo, ou você fica mais perto de Deus, ou mais longe de Deus. Esses gadarenos, eles tinham que tomar uma decisão. A decisão é: ou eu quero Cristo e abro mão dos porcos, ou eu quero os porcos e abro mão de Cristo. Ou eles se aproximavam de Deus através de Cristo, ou eles se distanciavam de Deus rejeitando a Cristo. Isso é liberdade. Cristo, nas suas maravilhas, ele concede ao homem liberdade. Cristo poderia determinar, ele poderia dizer: a partir de hoje todos vocês me seguirão. O mar obedece a Cristo. Quando Cristo fala: cala-te, o mar se cala. Os demônios obedecem a Cristo. Quando Cristo fala: sai desse homem, os demônios saem. Vocês acham que se Cristo determinasse: você vai me seguir, quem que conseguiria rejeitar? Ninguém. Mas Cristo não quer ninguém servindo a Ele por obrigação. Ele oferece liberdade. Então os gadarenos poderiam escolher aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo. Você pode escolher aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo. Isso é liberdade. Mas lembrem que toda liberdade traz consigo responsabilidade. Se o homem aceita Cristo, ele é responsável por isso. Se o homem rejeita Cristo, ele é responsável por isso. Por que aqueles gadarenos rejeitaram? Eu fico imaginando algumas possibilidades. Sabe uma delas? Talvez eles tivessem rejeitado a Cristo porque eles tivessem dito o seguinte: olha, realmente esse endemoniado precisava do Senhor, porque ele vivia à margem da sociedade, tinha 2.000 demônios dentro dele, ele precisava. Mas eu não, eu sou um cidadão de bem, eu não mato, eu não roubo, eu vivo bem com meu cônjuge, não tem nenhum demônio dentro de mim. Então talvez eles tivessem rejeitado a Cristo porque achassem que não precisavam de Cristo. Essa é uma das razões do porquê o homem não tem buscado a Cristo, porque não tem percebido a sua necessidade de Cristo. E sabe por que não tem percebido? Porque a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Cristo. Aliás, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que as pessoas não reconhecem a sua necessidade? Por cegueira espiritual. O Deus desse século cegou o entendimento. Aqueles gadarenos não tinham demônios dentro deles, mas estavam espiritualmente cegos pelos demônios. Não perceberam a necessidade que tinham de Cristo. Sabe uma segunda razão do porquê que eles podem ter pedido para que Cristo se retirasse?
porque eles entenderam que para ter as maravilhas de Cristo, eles teriam que abrir mão da imundícia dos porcos. Eles entenderam que para que aquelas maravilhas acontecessem neles, eles precisariam abrir mão daqueles porcos. Por que que eu falo imundícia dos porcos? Porque, meus irmãos, meus amigos, porco fede. Ou não? Porco fede. Porco come o quê? Lavagem. Espiritualmente falando, viver longe de Deus é viver a vida de porco. É viver numa imundícia espiritual. Então eles entenderam isso, que tinham que abrir mão dos porcos. Mas o que acontece? Eles estavam muito apegados aos porcos. O homem às vezes fica muito apegado ao pecado. Ele é escravo, mas ele gosta da escravidão na qual vive. Aquilo só traz morte, mas ele gosta da morte que aquilo está lhe trazendo. Você chega numa pessoa que está escravizada pelo vício, e olha, por mais que ela saiba que aquilo está fazendo mal para ela quer aquilo para ela. Ah, tudo bem, nós estamos falando de vício, você não é viciado, mas olha, espiritualmente falando, você vive longe de Deus, e tem pessoas que gostam de viver longe de Deus. Por mais que reconheçam que em Cristo há maravilhas, elas preferem continuar longe de Deus. Meus irmãos, meus amigos, a última maravilha é essa, a maravilha da liberdade. Mas quando Cristo concede essa maravilha, não é para o homem viver longe dele, é para o homem escolhê-lo pelo motivo certo, por entender que precisa de Cristo, por entender a sua necessidade de Cristo, por entender que aqueles porcos não trazem vida, trazem morte. Eu quero terminar te convidando a considerar a sua realidade diante de Deus. Em suma, ou com Cristo ou sem Cristo. Para ter a Cristo, tem que abrir mão dos porcos, tem que abrir mão dos pecados. É o que a Bíblia chama de arrependimento, é o que a Bíblia chama de conversão a Deus. Mas se você realmente quer os porcos na sua vida, não tem como ter os dois. Querer os porcos é rejeitar a Cristo. O que você quer para você? Em nome de Jesus, que hoje à noite você seja como aquele homem que foi liberto, que se assentou aos pés de Cristo, vestido e em perfeito juízo. Que Deus nos abençoe. Convido todos a curvarem suas cabeças. Eu quero orar, e eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração. Eu vou orar pedindo pela salvação da sua alma. Eu vou orar em relação à sua entrega de vida a Jesus Cristo, ao arrependimento dos seus pecados. Eu vou orar pedindo para que Cristo opere as suas maravilhas na sua vida. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração, porque eu quero te convidar a tomar uma decisão ao lado de Cristo nessa noite. Ora comigo. Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem algo para fazer na minha vida. Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador. Em nome de Jesus, eu não quero viver longe do Senhor. Deus, faz as tuas maravilhas, perdoa os meus pecados, salva a minha alma, me dá comunhão com o Senhor. Deus, assim como o Senhor libertou aquele homem, me liberta do pecado, que não haja nada na minha vida que me impeça de buscar o Senhor, de aceitar o Senhor como Salvador da minha vida. Deus, em nome de Jesus, salva a minha alma. Amém. Continua com a cabeça curvada. Você entendeu essa oração? Não é pedindo carro, casa, saúde, prosperidade financeira. É pedindo o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma, a sua comunhão com Deus. Você fez essa oração comigo? Você aceita Cristo como Salvador da sua vida? Você quer essas maravilhas na sua vida? Levante uma de suas mãos. Eu quero agradecer a Deus por você. Pastor, eu quero isso na minha vida. Eu aceito Cristo.
Eu não quero ser escravo do pecado, dos porcos, do mundo. Você fez essa oração? Levante uma de suas mãos. Quero agradecer a Deus por você. Você está entregando a sua vida a Jesus Cristo nessa noite? Levante uma de suas mãos. Você está afastado do Senhor e quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Levante uma de suas mãos. Graças a Deus por sua vida. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Há mais alguém? Há mais alguém? Toma essa liberdade. Deus, eu quero Jesus na minha vida. Eu não quero ser como aquela cidade que estava longe do que o Senhor queria para ela. Entregue a sua vida a Jesus neste momento, meu amigo. Senhora, aceite Jesus como seu Salvador. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos. Às vezes a pessoa quer tomar essa decisão, mas fica uma luta no seu coração. Não permita que essa luta te impeça de aceitar o Senhor. Aceite a Jesus. Levante uma de suas mãos. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu não ficaria à vontade em terminar esse culto sem te franquear essa oportunidade. O Senhor tem maravilhas para fazer por você. Maravilhas para fazer em você. Há mais alguém? Faça um sinal, levante uma de suas mãos. Quero convidar todos a se colocar em pé neste momento. Nós vamos cantar um último hino. Terminando o cântico deste hino, nosso culto estará encerrado. Mas enquanto nós cantamos este hino, eu quero deixar aberta ainda a oportunidade. Se você quer tomar a sua decisão ao lado de Cristo, salvação da sua alma, enquanto nós cantamos, vem à frente. Se você quer se reconciliar com o Senhor, se você quer fazer pública a sua decisão, enquanto nós cantamos, tem essa liberdade, vem à frente. Hino 73 do cantor cristão. Desculpe, é o 210 do cantor cristão. Enquanto nós cantamos, tem essa liberdade, vem à frente, nós queremos cumprimentá-lo e agradecer a Deus pela sua vida. Cristo te chama com muito eterno amor, ó pecador, vem atender, dele não fujas, confunde o temor, vem a Jesus te render, ó pecador, eis o Senhor. Nós vamos cantar a segunda estrofe. Está aqui conosco aqui o irmão Carolino. Ele é irmão do irmão Severino, daqui da igreja. Sabe esse piso que tem aí fora? Seu Carolino que assentou, não foi, seu Carolino? Sabe o que isso me mostra? Se lembra da arca? Muitas pessoas trabalharam na construção daquela arca, mas mesmo assim não entraram na arca. Trabalharam, mas na hora de serem salvos, apenas 8 pessoas entraram. Não adianta você trabalhar na arca, você precisa fazer parte da arca. Não adianta ter simpatia pelas coisas de Deus, você precisa ter Cristo na sua vida. Seu Carolino está aqui tomando sua decisão pública. Tome sua decisão também, seja Cristo. Enquanto nós cantamos a segunda estrofe, tem essa liberdade, vem à frente, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Cristo te chama para vir descansar, ó pecador, vem atender, teu grande peso te quer minorar, vem a Jesus te render, ó pecador, eis o Senhor.
Última estrofe. Cristo de novo se põe a chamar, ó pecador, vem atender, corre depressa, sim, vem te entregar, nada te deve deter, ó pecador. Todos podem assentar-se. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do seu Carolino. E eu quero orar também pela sua vida, meu amigo. Às vezes as pessoas não fazem pública a sua decisão, vergonha, timidez, mas muitas vezes por uma luta espiritual no seu coração. Não sei a razão do porquê que você não tomou sua decisão ainda. Nós estaremos à saída. Se você quiser conversar mais, você quiser falar, pastor, olha, eu não fiquei à vontade de ir lá na frente, mas eu quero Cristo na minha vida, fale conosco ali fora. Nós vamos anotar o seu nome, lhe fazer uma visita para conversar sobre isso que é tão importante. Lembre-se disso. O homem sem Jesus está longe de Deus. O homem com Jesus tem um perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Vamos falar com Deus. Nosso Pai, nós queremos te bendizer pelas maravilhas de Cristo. Obrigado por aquilo que Jesus é, Deus encarnado. Obrigado por aquilo que Jesus faz, buscar e salvar o que se havia perdido. Obrigado pelo perdão dos pecados na minha vida. Obrigado pelo perdão dos pecados naqueles que receberam ao Senhor. Obrigado pela vida do seu Carolino. Em nome de Jesus, sustenta o nosso irmão com a tua graça, Pai. Em nome de Jesus, faz abundar o teu Espírito na vida do nosso irmão. E pedimos pela esposa dele, que o Senhor traga também a sua esposa para o teu lar, para o teu aprisco, Senhor, para que a sua casa sirva ao Senhor. Te agradeço pelos amigos que estão conosco, que de alguma forma, Pai, algo tenha falado ao coração deles e que redunde na salvação da alma deles. Despeça-nos em paz para os nossos lares, nos dá uma semana na tua presença, nos livra de pecar contra ti. Em nome de Cristo, ó Deus. Amém, Senhor.